Olá, meus irmãos. Estamos aqui novamente, eu, Selma. Eu, Júlia, boa tarde. Nós vamos continuar aqui com os estudos do livro da Dona Ivone Pereira, que é o Memórias de um Suicida, né? Nós criamos essa proposta de falar sobre o livro, comentar, fazer a narrativa dele, né? Buscar mais esclarecimentos e atingir mais corações. Então, antes de começarmos a leitura, vamos nos harmonizar com o ambiente. Um trechinho aqui do livro que a Julinha sempre me passa, né? Mediunidade e Tarefa com Jesus, que é uma psicografia da Alda Maria, pelo espírito da Dona Ivone Pereira. Então, nós vamos falar hoje pensamento e vibração. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Semeiam pelo mundo nossos irmãos presos na ignorância e no mal, sementes de discórdia e de ambição, e encontram aqueles incautos que recebem as ideias daí decorrentes, acolhendo em suas atitudes tão desastrosa semeadura por nutrirem iguais pensamentos. Estamos todos comprometidos com tal infeliz posturas por vibrarmos em faixas semelhantes de desejos e objetivos. Jesus Cristo esteve conosco há 2000 anos, exercitando na sublimidade do seu amor a convivência fraterna e solidária com todas as criaturas. Mas nos encontramos ainda avessos às tais diretrizes em razão dos interesses do mundo, mesmo que a compreensão da mensagem crística já dê sinais de que se encontra interiorizada no coração. É preciso ser firme e determinado. É preciso querer para fazer o bem acontecer entre as sociedades, multiplicando a convivência harmoniosa entre os corações encarnados e desencarnados. Então vamos nessa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de mais um estudo nessa tarde, agradecendo também a Dona Ivone pela colaboração, que nos inspira sempre nesse estudo. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, continuando a leitura do nosso livro, nós deixamos Camilo e os outros resgatados numa enfermaria, sempre a enfermaria ficavam 10 pessoas lá, né, por quarto, sempre em 10 grupos que eram separados. Então, eles estavam nessa enfermaria, receberam os primeiros atendimentos, né, tomaram banho, né, e foram atendidos por enfermeiros hindus, né, pareciam, né, e repousaram, né, tiveram esse momento de repouso lá, né. Então, continuando aqui hoje, após assim, o que pareceu ser um sono assim, de muitas horas, muito longas, né, horas muito longas, ele despertou. Ele e os outros, né, despertaram, e nesse momento em que ele acordou com um raciocínio mais limpo, mais aclarado, né, porque eles já não estavam mais aquele vale tenebroso, né, com todas aquelas visões, todas que eles tinham, um momento de repouso que eles também não tinham no vale, não é? Ele pôde cair em si, né? Esse momento que ele caiu em si, ele tomou, como diz aqui, ele tomou posse de si mesmo, ele percebeu o estado
mórbido que ele se encontrou, aquele pesadelo. Então, ele se sentiu angustiado, vamos dizer assim, né? Que ele percebeu o que ele fez, o que ele provocou a si próprio, né? Que o suicídio que ele tentou, né? Que contra a própria vida, que não deu certo, ele estava vivo, como ele diz, né? O suicídio não o matara, né? Então ele ficou acometido de remorso, né? Ele ficou aqui, como diz um trecho, né? Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento, coibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação. Ele nem se sentia digno de estar ali naquele momento, recebendo todo aquele conforto, né? Diante do ato que ele cometeu contra si, né? Então, ele continuava com aqueles mesmos pensamentos, né, de que ele não tinha morrido, né, que o suicídio não o matara, que ele estava ali. E, embora, né, com tudo aquilo ali, todos aqueles pensamentos, ele sentia ainda a dor física, né, devido ao ferimento que ele tinha provocado em si próprio com o suicídio, né? Então, assim como ele percebeu que os outros que estavam nos seus leitos, né, também, né, pelos semblantes, demonstravam o mesmo tipo de sentimento que ele, né? Ele viu que ele e Jerônimo, que tinham cometido suicídio por arma de fogo, gemiam. Jerônimo também tinha aquele gemido abafado, né, pela dor, né, que ele sentia. Mário Sobral, ele se estorcia, pescoço entumecido, porque ficava, né, com aqueles cacoetes da asfixia, né? Ele se enforcara. O João de Azevedo tinha a mente torturada pelo envenenamento do corpo que se consumia, né? E o Belarmino, ele esvaindo em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, né? Porque ele tinha golpeado os pulsos. Então, quer dizer, cada um estava na sua dor, no seu sofrimento, né? Do ato do próprio suicídio, estava lá sentindo o seu pesar, né? Daquele momento. Selma, colocando aqui completando o que você está dizendo aí. O que ocorre? Mesmo ele estando já lá na enfermaria, né, já tendo tido os primeiros socorros ali, vamos dizer assim, né, ele mesmo tendo aquele sono reparador, aquilo mexeu muito, principalmente aqui no relato do Camilo. Por quê? Porque naquele momento que ele desperta, né, naquele momento ele se depara, né, com aquela situação toda ali presente, quer dizer, ele não deixou de estar sofrendo, quer dizer, mesmo que ele tenha tido aquele sono reparador, reconfortante, tudo isso, né, que ele fala aqui, né, que apesar que ele fala aqui, ó, semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava as angústias, quer dizer, mesmo ele tendo tido aquele sono, né, que ele descansou ali, que muito tempo ele ficou lá nas cavernas, naquele vale, ele não tinha sossego, né, aquele dia que eles sofriam de insônia, isso aí trazia para ele uma imagem assim, de tudo que ele tinha feito naquela vida dele ali. Quer dizer, então ele estava ali com uma profunda falta que ele cometeu contra ele e contra as leis de Deus. Por quê? Porque ele sofria ainda com as dores. O que ele não visualizava mais? Ele já não tinha aquelas imagens do sofrimento dos outros que eles tinham lá quando eles estavam no vale. Um via a morte
do outro, né? Aquele momento da morte do outro. Isso, ele já, pelo menos, ele já não tinha esse horror. Mas as dores, ele percebeu que não só doía, quer dizer, ele já tinha aquele comprometimento de entender ali, quer dizer, que ele estava em encontro com aquela dor da alma, né? Quer dizer, ele já estava caindo em si do que ele tinha feito de dificuldade contra ele, contra as leis de Deus, né? E ele também percebia que os outros gemiam, sentiam dor tanto quanto ele, quer dizer, daí para frente eles não tinham noção do que ia acontecer, era tudo para eles ali uma certa novidade, né? Então, agora, a gente não tinha passado no vídeo anterior a respeito da morte de cada um, né? Você agora falou, né, que o Jerônimo, que era um dos que estavam lá, apesar dele estar nessa enfermaria com 10, em cada enfermaria tinham 10 pessoas, ele só se atém aqui no livro a falar de 4 mais a vida dele. Porque esses 4 eram, vamos dizer, companheiros lá da caverna com que eles estavam. Os 4 foram resgatados juntos, e eles eram companheiros lá. Né? Isso, então, bem lembrado, Selma. Porque não tinham oportunidade naquela angústia toda que passava lá, né? Eles não sabiam muito detalhes. E esse momento, na enfermaria, que estavam agora tranquilos, repousados, né? É que ele foi observando melhor, né? Cada um deles, né? E vendo as dores melhor um do outro, né? Então, segue aí, Selminha. Então, nesse momento, silêncio, estavam todos em silêncio, né? Os gemidinhos mudos lá, né? Mas ninguém se conversava, né? E esse silêncio foi quebrado por um deles. No caso aqui foi o Mário Sobral. O Mário Sobral, ele começou a falar, né? Eu vou narrar aqui essa conclusão. Né? Cheguei à conclusão de que o melhor que todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignando-nos de boa mente às peripécias que ainda sobrevenham. Para nada há valido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez, e nada mais obtivemos a não ser o agravo das nossas já tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos. É inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior, que independe de vossa vontade. Isso é assaz significativo. Não sei bem se morri, mas, sinceramente, creio que não. Ele começou a falar assim como que para si próprio, né? O pensamento em voz alta, na verdade, porque quando começa assim, você para pensar no que você fez, né? No caso, o que eles fizeram, ele começou a narrar isso, a pensar assim, poxa, para que vale tudo isso que foi feito, né? Então, aí ele começa a falar, ele continua falando, né? Aí ele fala dele, ele faz uma narrativa breve da história dele, mas sempre assim, como quem está falando para si próprio. Ele não está conversando com ninguém, ele está falando para si. Está lá, blá, 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 deitado no seu leito e falando. E as pessoas começaram a ouvir, claro, né? Então, ele fala da mãe dele, que era uma pessoa muito simples, humilde, de poucas letras, mas boa, devota à crença e a despeito de Deus. Né? Afirmava aos filhos com estranha convicção, quando os reunia ao pé da lareira, a fim de ensinar-lhes as orações da noite, de mistura com o princípio da lei cristã, que todas as criaturas trazem uma alma imortal, criada pelo Ser Supremo, destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo, e que dessa alma daríamos conta um dia ao Criador e Pai.
E ele ainda narra que nunca mais desde então obtive ciência de mais alto valor. Considero as aulas ministradas por minha mãe durante o serão da família superiores às que mais tarde aprendi na universidade. Quer dizer, ele tinha uma mãe muito simples, mas muito devota, muito crente de Deus, né, da imortalidade da alma, e ela pregava isso, ensinava isso a ele, aos filhos, né? Ela tinha essa crença. Então, e ele teve oportunidade de estudo, né? Que ele fala mais que ele aprendeu muito mais com a mãe do que com o próprio o que ele aprendeu na universidade. Ele diz assim, ele se convenceu que após passados muitos anos que a senhora minha mãe, a senhora minha mãe estava com a razão. Devo possuir uma alma realmente imortal, pelo que ele estava concluindo ali, né? Diante daquela situação que ele estava ali. E interessante que ele diz aqui, ele afirma que escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até estar restabelecer-se. Curamo-nos da ingestão de um corrosivo. Tais sejam as circunstâncias em que o tenhamos usado. Mas não se escapa de uma forca, como a que me destinei. A forca é algo que é um ato que, quando você inicia, não tem como se sair daquilo, né? Então, ele fala que sofri tudo quanto sofri sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida, porque sou imortal. E se sou imortal, é que possuo uma alma, com efeito. Porque, quanto ao corpo humano, esse não é imortal, pois se consome no túmulo. Né? E minha mãe dizia a verdade, oh meu Deus, tu existes, né? Narrada por ele. Ele vê aqui, Selma, assim, uma mãe que é muito humilde, né? Uma pessoa simples, que não tinha, que era de poucas letras, né? Tinha uma sabedoria e passou para os filhos, para a família, né? Essa presença, né? Da imortalidade, né? Falou desse Deus, né? Sim. Falou todo, deu esse ensinamento cristão aos filhos, né? Mas naquele momento ali, né, do crescimento dele, quando até por conta dele ter ido lá para a faculdade, e aí ele tinha uma boa oratória, né? Ele foi um cara que pôde estudar, mas na realidade os ensinamentos da mãe não se perde, porque a gente sempre fala que essa sementinha plantada, principalmente na infância, né, tem um poder muito grande sobre nós, né? Então, você vê que ela não ficou perdida, essa semente, porque mesmo ele tendo tido esse constrangimento todo com suicídio, ele conseguiu despertar a consciência mesmo do outro lado da vida. Quer dizer, esse ensinamento da mãe não serviu para essa existência como Mário, né? Mas serviu para ele porque ele é imortal. Então, ele trouxe para ele, né, para o espírito, esses ensinamentos que nesse momento ele consegue refletir. E um pouquinho mais abaixo, você também vai comentar, que ele fala se ele seria um excelente orador na faculdade, né? Mas ele saiu o quê da faculdade? Ele não saiu, ele aqui, ó, saído, poderia ter saído nessa parte. E ele não saiu, ele saiu boêmio. Por quê? As coisas da materialidade, da matéria, do mundo, né? Naquele momento, para ele, despertou nele isso. E ele, naquele momento também, ele não tinha ainda a consciência que, nesse momento agora, quando ele está despertando lá no hospital, depois do sono reparador, que vem para ele tudo isso, que essas informações que ele teve da mãezinha dele lá, humilde. Segue aí, Selminha.
Eu estava lendo essa parte aqui que ele está ele fala de Deus, né? Tu existes, né? Ele fala assim: agora eis que é soada a hora de prestar contas da alma que tu criaste, da minha alma. Eis que nada tenho a dizer-te, Senhor, senão que minhas paixões infelicitaram-na. Quando o que determinastes ao criá-la era que eu a conduzisse obedientemente ao teu regaço de luz. Perdoa-me, perdoa-me, Senhor Deus. Né? Quer dizer, veja como é que ele caiu em si, né, com relação à alma dele, né? Ele como um ser, né, imortal. Né? E isso faz com que ele caia em si, ele chora por isso, ele lamenta, né? Então, quer dizer, Mário Sobral, ele cursou a Universidade de Coimbra, né? Foi um cara assim, de um homem de boa aparência, né? Mas teve na faculdade ele teve a oportunidade, né, da boemia, né, de conhecer o lado boêmio, né, das universidades. Então, ele dizia assim: seria excelente orador na universidade se houvera saído sábio e não boêmio, né? E uma colocação que Camilo faz com relação a ele, que narra aqui que no cativeiro do Vale fora das entidades mais sofredoras que tive ocasião de conhecer, e assim mesmo se destacou durante todo o longo período de internação na colônia. Né? E então assim, o Mário, ele tinha uma dialética também muito boa, né? Orador, mas a vida boêmia dele, e é o que levou a toda a situação. Ele faz uma narrativa aqui, vou falar aqui brevemente sobre a história dele. Né? Ele casou, teve filhos, né? Mas sempre com aquela vida boêmia, e se apaixonou por uma mulher, que ele descreve ela como pérfida e malvada. Né? Ele caiu de paixão por essa mulher e abandonou assim, completamente sua família, seus filhos, por conta dessa paixão por ela, né? E ela era do Sul, como a gente fala, sul-americana, acho que ela era brasileira, pelo que narra aqui, né? Linda, muito bonita, ele se arrebatou de amor por ela, né? E ela explorava ele, explorava. Quando ele fala assim: explorando-me a bolsa e o coração, abandonando-me ao desespero da miséria e da ingratidão, ao me trocares, né, pelo capitalista brasileiro, teu compatriota, né? Ele foi à casa dela, suplicou, rastejou, feito um louco desesperado para tê-la de volta, né? Implorando migalhas de compaixão, né? Dizendo que ela jamais daria o amor a ele, né? Provocou ela discussão e tudo mais, né? Em tentativas desesperadas de reconciliação, né? Sendo que ela assim, não se apiedou em momento algum, né? E ainda fez muito pouco caso dele e tudo, até que ele a agrediu. Ele agrediu, a espancou, bateu sem piedade, maltratou, chutou, bateu, estrangulou e acabou matando-a. Né? E ele ficou assim, muito torturado com isso. Né? Quando ele se tocou, tomou desse horror que ele tinha feito, né, de ter matado aquela mulher que ele tanto amou, aquela paixão louca, ele ficou corroído de... Isso bem acompanhado de um bom obsessor, né? Foi que ele fala assim, foi qual o impulso obsessor, né? Aí ele, a fim de escapar às consequências daquele momento que me afiguravam insuportáveis, foi o que ele pensou: suicídio. Nesse momento ele devia estar muito mal acompanhado, né? Infelizmente acontece isso, né? Então, ali mesmo, sem perder tempo, rasguei os lençóis da desgraçada e pendurei-me a uma trave existente na cozinha. Então, foi essa a morte de Mário Sobral, por conta dessa situação. Jerônimo, que ouvia tudo isso, né, ele fez uma pequena narrativa
do caso dele também. Jerônimo de Araújo Silveira. Ele se dizia... Selma, antes de entrar no Jerônimo, eu gostaria de fazer um adendo no que você falou do Mário, né? Porque você já relatou toda a situação do Mário, né? Aí você diz aqui, quando ele comete, né? Quando ele assassina a Eulina, que o nome dessa Eulina. pessoa que ele se apaixonou chamava Eulina, né? Então, quando ele diz, estrangulei-te, Eulina, matei-te. Então, naquele momento, ele está falando, né? Quer dizer, ele está falando para ele Como mesmo se estivesse ali, né? falando, com ele mesmo. Era uma conversa com ele mesmo. Aí ele fala que me acudiu rápido, qual um impulso obsessor, como você falou aqui. Aí a gente vem aqui atrás, tem uma parte que faz assim, que ele mesmo faz, né? Caí nas trevas da desgraça, quando tão boas oportunidades encontrei pela vida afora, facultando-me o domínio das paixões para o advento de aquisições honestas. Quer dizer, não faltou oportunidades. Então, assim, e essas oportunidades foi por toda a existência que ele teve na Terra, ele encontrou oportunidades pela vida fora. Né? Aí ele botou assim, esqueci-me de que o respeito a Deus, à família, ao dever, seria o alvo sagrado a atingir, pois recebi bons princípios de moral na casa paterna. Isso. Então, aqui ele cai em si, vendo que não faltou oportunidade para ele tomar um outro rumo, né? Ele faltou com dever a Deus, à família e ao dever, porque ele tinha dever naquele momento com a mulher e com os filhos dele. Então, por uma paixão, ele foi arrastado a chegar nessa situação. Aí a gente sabe também, né? Essa vida boêmia, né? O que arrasta o ser humano numa vida dessa? Companhias também espirituais de uma vibração, uma dificuldade, né? Então, tudo isso ali, mas a gente sabe que Deus nos dá sempre oportunidades, ele terá as oportunidades para reparar essa falta. Mas também não faltou oportunidade na vida dele como Mário, porque essas aquisições de entendimento, de família, ele teve com a mãe simples. A mãe não tinha estudo, né? Mas ele teve possibilidade de estudar, de frequentar uma universidade. Ele veio com uma facilidade na fala. Então, tanto que os amigos dizem, poderia ter saído um orador, mas saiu um boêmio. Então, as escolhas são nossas. Então, isso fica a reflexão para a gente aqui, que a gente está relatando a história do livro, mas a gente tem que trazer para a nossa vida, para o que a gente pode já fazer de agora, para que a gente melhore, não só porque a gente não está falando somente porque é suicida, mas que a gente pode resolver muitas questões também moralmente nessa existência, se a gente se depara com muitas oportunidades que nós também já temos. Aí ele diz aqui, jovem, sedutor, inteligente, culto, envaideci-me com os dotes que me assistiam e cultivei o egoísmo, dando asas aos instintos inferiores. Então, com isso, ele também acarreta para ele companhias inferiores. Né? Então, quando naquele momento ele vai a Eulina, porque ela também troca ele, porque como ele diz que ela era malvada, por quê? Porque ela também tinha interesses em ganhos. Com ele, ela usufruiu o que ela pôde. E depois ela encontrou um outro homem com posições melhores, porque ele fala aqui, ela trocou ele por um capitalista brasileiro.
naquele momento, então, ela não tinha amor por ele, mas ele tinha amor da família dele. Ele era uma pessoa oportunista, procurando também, né? Né? A do só dos prazeres. Né? E naquele momento ele era orgulhoso, porque ele era bonito, ele tinha todas as qualidades do bom partido, mas pela paixão que ele nutria por ela, ele foi atrás dela pedindo para ela voltar e desistir do brasileiro. Né? Mas ela não quis saber, porque para ela não interessava mais ele. Quer dizer, ela conseguiu uma pessoa muito, muito melhor, vamos dizer assim, né? Que ia satisfazer ela com outras oportunidades, né? Do conforto material. Então, naquele momento, ele ficou cego porque ele era orgulhoso. Como assim a mulher vai dizer um não para mim e vai me deixar por um outro cara? Nesse momento também, o orgulho o cegou. Né? Por isso que ele comete ele começa espancando ela, tanto que ele faz aqui uma observação que ele fala que ele dava pontapé nela e principalmente agrediu nas faces, que ele fala ferindo as faces que eu adorava. Quer dizer, naquele momento ele ficou cego de paixão, vamos dizer assim, nessa gíria popular, e ele fez o que ele fez. Né? Então fica para nós aqui, né, tirando daqui, né, esse ensinamento de quê? De que não faltou oportunidade, não faltou o ambiente cristão, não faltou os aconselhamentos da mãe. Ele fez as escolhas equivocadas por conta dele ser um homem bonito, então esses chamamentos inferiores foram mais fortes do que os ensinamentos cristãos que ele obteve desde a infância. Mas não se perde, agora está florescendo na memória dele todo esse conteúdo. Né? Aí agora você vai falar do Jerônimo, né? Você já estava puxando aí o... Isso me faz lembrar, lembrar não, vamos enfatizar aqui o seguinte, que, assim, que todos nós temos as nossas imperfeições, não é? E quando nós temos a oportunidade de reencarnar num seio familiar cristão, com valores morais elevados, para nos ajudar, com o propósito até de nos ajudar a superar as nossas falhas morais, né? E provavelmente pode ter sido o caso de Mário, que já tinha as falhas dele, né? Como todos temos, e ele foi colocado, você veja a amorosidade sempre de Deus, né? Da espiritualidade, de colocar, permitir que ele ficasse num lar amoroso, né? Tivesse todos os ensinamentos cristãos para que ele tentasse se superar, né, aquelas falhas morais que ele já trazia de outras existências, nós todos trazemos, né? Nós temos isso, entendeu? Não é que eu sei da vida dele pregressa, mas isso é uma questão do ser humano. Ele tinha as falhas, tanto ele tinha que ele acabou caindo nessas falhas novamente, né? Embora o conceito todo que ele aprendeu, ele não soube usar enquanto estava ali em vida, ele se deixou cair novamente, né? Mas naquele momento que ele estava ali, após o suicídio, ele lembrou do quê? Do amor da mãe e de todo o ensinamento cristão que ela devotou a ele, né? Então, quer dizer, isso ele vai carregar para a imortalidade, né? Quem sabe numa própria vida, ele fique mais enraizado ainda no seu ser e o ajude no seu progresso. E é assim que nós evoluímos, né? É esse que é o processo nosso mesmo. E ele está passando por você veja, lembrando aqui o amor que Deus tem por nós, né? De dar sempre uma oportunidade para que possa melhorar e progredir. No caso aqui, Jerônimo. Jerônimo, ele era católico militante. Está dizendo aqui. Católico militante, sempre creu, né, na existência de Deus, irmão remido da venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com direitos a bênção
e indulgências especiais quando necessário. Tá? Então, esse aqui ele tem, eu dizia aqui, né? Porém, ele era impaciente e nervoso desde a juventude. Se impressionava facilmente, era insofrido e inconformado, às vezes melancólico e sentimental. Né? Nunca levou a sério os verdadeiros deveres do cristão, né? Expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. Ele era praticante de igreja e a missa e tudo, mas não levava realmente aquilo no seu caminho, né? Na sua vida. Quer dizer, ele ia à igreja, mas não carregava a igreja dentro dele, né? Pelo que parece aqui. Então, o que acontece? Ele disse que até por conta disso, dele não levar a sério as advertências do professor, foi quando ele se deparou com a ruína e se desgraçou. Ele era comerciante de importação e exportação de vinhos, os negócios dele faliram e ele ficou na miséria, né? Sendo assim acusado, né, por amigos e pelos familiares como responsável único do seu insucesso. Ele dava uma vida de conforto à sua família, conforto e luxo até, né? Ele habituou os seus familiares, né, sua mulher e filhos, a excessivo conforto. Era aquele homem, acho que dava de tudo para a família, mas não dava o principal, né? Que era amor e moral, né? Educação, moral e tudo mais. Porque na hora que bateu o desespero, o sofrimento, né, ele não recebeu apoio de ninguém, nem da própria família. Pelo contrário, ficaram acusando, né, e recriminando ele por toda aquela situação de miséria que eles estavam passando, né? E ao invés de ajudarem ele, né, eles só ficaram, vamos dizer, como diz, até chutando cachorro morto, né? Quer dizer, pioraram. Ele já era uma pessoa que tinha certa melancolia, era sentimental, era uma pessoa extremamente irritadiça, nervosa, né? Quer dizer, ele tinha suas fraquezas também, né? E essa situação acabou fazendo com que essa fraqueza dele se externasse mais, né? E aí foi quando ele pensou em realmente acabar com todo aquele sofrimento e humilhação, claro, né? Porque todos, né, voltado pelo orgulho, né? Sendo ele um cara bem sucedido e de repente ter que cair na miséria, o orgulho, né, cresce muito nisso, né? E ele não aguentou a humilhação, tudo, e acabou cometendo o suicídio tendo arma de fogo também. Não foi? Depois eu quero fazer um complemento aí do Jerônimo. Pode falar. Porque, assim, como no Evangelho também, né, a gente tem lá no Evangelho sobre a melancolia, né, um texto sobre a melancolia. O que acontece? Então, quando ele coloca aqui, né, o Camilo, né, na descrição da Ivone, às vezes melancólico e sentimental, né? Essa melancolia, hoje a gente tem um outro falar, né? A gente fala que é a depressão, né? E que é hoje, né, um grande fator que leva as pessoas ao suicídio. Então, a gente já vê aqui, naquela época, né, em 1926, quando foi relatado esse livro, e ele aqui tem mais ou menos, pelo ano do Mário, diz que o Mário cometeu suicídio em 1889, o Camilo, 1891. Então, vamos considerar uma margem aí de 1890 para Jerônimo, né? Então, já naquela época, né, já se falava sobre a melancolia, que é igual hoje a depressão. Então, já é um fator que colabora, né? Mas aqui, como a Selma falou, o orgulho, né? Porque ele era um homem bem sucedido em Lisboa, né? Era um empresário, vamos dizer assim, né? Como é que ele bota? Os meus negócios comerciais. Então, hoje a gente está trazendo para o nosso dia de hoje, seria um grande empresário, né? De importador, exportador de vinhos, né?
Então, e de repente ele se vê crivado de dívidas, né? E não tem nenhum apoio, nem de amigos, nem de familiares. Então, ele achou melhor, né, pôr bem ali, já com esta tendência que ele já tinha, a melancolia, a terminar com a vida dele. Tipo assim, eu não vou ficar nessa situação de humilhação, né? Eu prefiro me matar. Até porque, nesse momento, ele também foi egoísta. Porque a família dele, ele também acostumou a família a um mundo de luxo e de conforto. Né? Como você falou, ele não contribuiu com a família numa parte religiosa, porque ele era ali um falso cristão. Quer dizer, quando ele precisava ele tinha as indulgências já ali pagas, as indulgências especiais, né? Quando era do prazer dele ali contribuir. Né? Quer dizer, mas ele tinha aquilo ali externamente. Ele não comungava, né, na religião com os ensinamentos cristãos. E a gente aqui entende, né, conclusão nossa, de que os familiares também não tinham essa mesma parte cristã ativa. Né? Eles tinham era luxo, conforto. Né? E eles também não apoiaram ele em nada, nem amigos, nem a família. Aí ele diz aqui, ó, todavia enganei-me, mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte. Quer dizer, ele trocou de habitação, saiu daquela família ali que ele tinha, habitação lá em Lisboa, e caiu aonde? No Vale, lá no Vale do Suicida. Quer dizer, ele mudou de local, de habitação, mas a morte não chegou para ele. Né? Então, fica aí também, né, uma colaboração desse companheiro aqui, né, do livro de Camilo Jerônimo, contribuindo para nossas reflexões, né? Aonde a gente vai com luxo, né, com a parte da materialidade, né, querendo conquistar só bens, né, bens materiais e em detrimento dos bens espirituais, porque isso são coisas que a gente não leva para a vida futura, né? Contribuiu sim para a ruína dele, mas não só a ruína do dinheiro, mas a ruína moral e a ruína espiritual, porque ele se vê num momento complexo ali, entendendo que ele não matou. Matou foi o corpo, porque o espírito continua vivo. E ele constata, mudei apenas de habitação. Né? Então, a gente tem que tirar daqui esse ensinamento. Que conquista estamos fazendo nós? Né? O que nós vamos colocar, né, para levarmos daqui? Bens materiais, né? Porque a gente já tem a dificuldade moral, né? Mas a gente está tentando se melhorar. Mas e esses apegos materiais? Aqui mostra que nada disso acompanha o espírito, porque lá ele se vê. E aqui ele vê que não adiantou nem sair de lá, porque lá ele estava na miséria, agora ele tem um outro tipo de miséria. Né? Aí é a minha contribuição com respeito a Jerônimo. Verdade. Então, continuando aqui, nós temos, né, Camilo provoca, né, um outro companheiro chamado Belarmino de Queiroz e Souza, aquele que Camilo tinha uma certa má vontade com ele, vamos dizer assim. Ele não simpatizava com a figura dele. Era aquele que tinha um monóculo, com uma certa fidalguia, usava uma bengalinha, magro, alto, fininho, ele, seco, né? Então, ele sempre que podia, Camilo dava uma ridicularizada nele, né? Então, ele estava lá assim. Ele enfatiza que eu vou dizer assim, até essa data ainda,
Me irritava as atitudes do pobre comparsa, do grande drama que eu também vivia. Sempre que houvesse oportunidade, ridicularizavam-o, defeito muito do meu feitio, e que muitos vexames e dissabores custou-me até corrigi-lo, durante os serviços de reforma interior que ao meu caráter impus na pátria espiritual. Quer dizer, isso é algo que ele tinha, e ele sabia que aquilo deve ter causado alguns problemas para ele nessa parte espiritual, que talvez venhamos mais à frente, e que ele impôs isso a ele, que ele tinha que modificar isso, esse deboche dele, essa ironia, essas piadinhas ácidas que ele jogava, né? Principalmente ao Belarmino, atrapalhava muito ele. Então, quer dizer, assim, ele tinha uma antipatia muito gratuita com o Belarmino. Então, ele provocou ele perguntando como é que foi o caso dele. Perguntou se foi por alguma jovem inglesa, apessoada, tudo mais, né? Querendo saber se foi por alguma dama. Aí a figura de Bellarmino é assim: alto, seco, elegante, fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado. Professor de dialética, de filosofia e matemática e poliglota. Quer dizer, cortejo respeitável para um só homem que se arraste na terra, não havia dúvida. Era muita coisa para um homem só, né? Como ele diz. Mas não o impedira de demorar-se, e mais, o monóculo, o fraque e a bengala nas pocilgas do Vale Sinistro. Quer dizer, nada disso fez com que ele ficasse menos tempo lá, né? No Vale. Isso aí. Durante o interessante estágio que ele fizera por se haver suicidado. Ele narra como um estágio, né? Não deixa de ser, né? Que tudo é aprendizado, levando-se em consideração que nós estamos numa escola, né? Mas é um estágio bem difícil, né? Devemos evitá-lo, né? O máximo. Então, ele provocou o Belarmino. Belarmino nunca dava resposta a ele, não respondia essas acidez que ele jogava para ele, né? Ele era muito polido, educado e sentimental. Ele dizia assim: chegaria também a haver a bondade de coração se, a par de tão bonitos dotes, não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo, de a si mesmo endeusar por a todos se julgar superior. Quer dizer, ele era uma pessoa extremamente orgulhosa e se achava superior a todos. Se não fosse isso, ele tem, com tantos dotes, tantas, né, qualidades, ele seria uma ótima pessoa, como Camilo narra aqui, né? E então ele diz que ele achava que o túmulo absorveria a personalidade dele, né? Transmudando na essência que se perdera nos abismos da natureza. Seria o nada. Então, essas palavras revelam que Bellarmino era uma pessoa materialista. Ele não acreditava que existia uma vida após a morte, ele não acreditava em Deus, ele não tinha crença nenhuma. Aliás, ele não tinha crença positiva nenhuma com relação à vida. Tá? Ele era uma pessoa que se dizia um desgraçado, como todas as pessoas na Terra. Era essa forma que ele se colocava. Porque, por ser materialista, ele achava que assim, qual o sentido de estar se vivendo, passando por tantas coisas, se depois você ia virar poeira, né? Essa é a visão materialista dele, porque além da visão materialista dele, é pessimista, extremamente pessimista, né? Ele achava assim que trabalhar, ele fala assim, nem alguma coisa assim, ele não compreendia, e eu não seria desgraça um homem nascer, viver, trabalhar, sofrer, lutar por todos os pretextos, para depois desfazer-se irremediavelmente no pó do túmulo. Quer dizer, a vida para ele não tinha sentido. Tá? E por que então estudar tanto? Eu me perguntei isso, uma pessoa que não acredita na vida tem uma visão bem pessimista, por que ele estudou tanto, né? Poliglota até.
E aqui ele narra sobre isso, né? Aliás, ele nem pensava em casar-se, tá? Ele também achava assim, ele era um estudioso, estudava a fim de se aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. Quer dizer, ele estudava para não pensar naquela situação trágica que era viver, né? Assim sendo, ele não sobrava horas para amor, nem de damas inglesas, nem de portuguesas, como ele disse para Camilo. Antes de pensar, para que eu vou botar um filho no mundo, casar, ter filhos, amor, isso aí não é nada, né? Para que, né, tudo isso? Então, ele diz assim, estudava para esquecer que um dia também me perderia no vácuo. Fui um infeliz como toda a humanidade o é. Somente no ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Ele ficava muito assim satisfeito de estar no lar, porque ele tinha um relacionamento muito bom com a mãe dele. A mãe dele tinha os mesmos pensamentos que ele. Também era isso já vem de berço, né? Materialista também, partilhava das convicções dele também. Então, aquilo para ele era o único momento que ele ficava bem, quando ele estava em casa, não é, Júlia? Quer dizer, o suicídio dele veio, a tentativa, né, que ele diz, foi pela perda de saúde. Ele era fisicamente débil, franzino, triste, sonhador, infeliz e insatisfeito, apavorado do existir. Incorrigível desconsolo entenebreu os dias de minha vida. Quer dizer, ele era um cara que não tinha prazer na vida, via a vida de uma forma triste, né? Ele era fisicamente fraco, como ele mesmo se descreve, triste, né? Um sonhador infeliz. E culminou em uma tuberculose, claro, né? Ele diz que a tuberculose era um mal hereditário, mas a gente sabe que muitas das doenças vêm pelos nossos sentimentos mesmo, que nós trazemos, né? Todos esses sentimentos que o Belarmino tinha com ele, só podia vir trazer mesmo um câncer ou uma tuberculose, que foi o que aconteceu com ele, né? Então, por conta disso, ele achava que por que ele ia ficar sofrendo ali naquela vida miserável que já não tinha muita perspectiva nenhuma? Para quê? Né? Sendo que nesse ano aqui, devia ser lá em 1800 qualquer coisa também, né? Por aí, que aqui não tem a data dele. Mas, e a gente pesquisou que a BCG, ela foi começada, foi o início dela em 1906. E foi, quer dizer, então naquela época dele não tinha tratamento, cura, né, para tuberculose. E ele ainda diz aqui, morrer era uma solução boa, muito lógica, para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser, como desanimadoras expectativas. Assim, era Belarmino. Quer dizer, ele tinha uma visão bem triste com relação à vida, né? O materialismo dele era muito negativista, né? Porque a gente vê que tem pessoas que são muito materialistas, não pensam no amanhã, mas são muito consumistas, né? Querem esgotar tudo de bom que tenha na vida, viver como se não houvesse amanhã, né? Nós temos muito isso aqui, vemos isso. Ele não, ele apenas estudava porque aquilo ocupava a mente dele, ele não pensava na, na, na vida em si ruim que era, né? Viver, né? Sem propósito. Mas tanto é que ele não quis nem casar nem ter filhos por conta disso, porque tudo ele achava sem sentido. Ele era uma pessoa muito prática, porque até pelos estudos, né? Então ele via tudo como científico e filosófico, imagina, né? E aí ele trouxe essa situação para si, cortou os pulsos para acabar com a existência dele e se consumir na Terra, como assim ele pensava, né? Fazer alguma colocação, Júlia? Nós estamos já... Quero sim, Selminha. Assim, o que me chamou a atenção aqui no Belarmino, também, você já falou praticamente tudo dele, né? É que, como ele fala aqui, né?
ele teve condições também de estudar, né? Ele fez mais de uma universidade, né? E tudo isso, né? Um homem muito polido, educado, mas assim ele enxergava a vida aqui só a matéria. Ele não teve nenhum conhecimento, né? Para ele de Deus, né? Como os outros que nós vimos aqui, né? Que tinha sido apresentado, né? Teve a mãe, o outro era o Jerônimo veio era lá da igreja, da Irmandade. Ele não, ele ficou só naquela parte realmente material, né, de aproveitar só a parte ali dos estudos. E como a mãe dele comungava com o mesmo tipo de pensamento dele, ele já não teve aquele lar cristão, como os outros tiveram. Então, isso também, né, porque depois, mais tarde aqui, a gente vai ver que o Jerônimo faz uma provocação para ele, né? Dizendo que como é que você acreditava nisso, né? Desse nada, né? E aí depois ele revida com o Jerônimo, não, você que acreditava em Deus, que trabalhava lá na Irmandade, também se matou, né? Foi contra a sua própria vida, né? Porque ele depois faz esses argumentos também, né? Porque um provoca o outro, né? Quer dizer, um ali tinha uma confusão com o outro. Dialética, né? Ele era, pô, você querer entrar com um tema, uma pessoa que é formada em dialética, quer dizer, ele debater algo baseado em coisas palpáveis, não é só bater ou colocar o meu ponto de vista. Ele se estabelece em bases palpáveis, estudadas. Então, olha, isso tem que ser tema realmente para a próxima, porque é muito interessante o que ele responde, o debate dele com Jerônimo, católico. Interessante. Totalmente. E o que eu vou finalizar aqui, Samuel, quando ele diz assim, para mim, a vida era a expressão máxima da desgraça. Quer dizer, olha o pensamento materialista que chegou a uma situação dele achar, né, que a vida era uma expressão da desgraça. Então, por isso que ele não quis constituir casamento, ele não tinha interesse em nada, porque ele via na humanidade uma desgraça. Então, por isso que ele focava nos estudos. E não só uma faculdade, duas. Ele não tinha amor, gente. Ele dizia que, olha só, ele dizia que o amor era apenas uma secreção do cérebro. Entendeu? Olha a forma prática, né, filosófica dele com relação ao amor. Quer dizer, ele era totalmente destituído de sentimento, aquele sentimento que esquenta aqui o nosso coração, sabe? Né? Não tinha alegria nenhuma, nada. Então Selma, e naquele momento que ele se vê doente com a tuberculose que não tinha cura, porque ele diz, desenganado pela ciência, e ele era um homem de ciência. Quer dizer, ele acreditava naquilo, na ciência, na prática, na materialidade. Então, se naquele momento a própria ciência mostra para ele que ele não tem cura, não tem jeito, foi o que ele falou aqui, preferir então acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável, que começava a apodrecer, sob a desintegração fornecida por uma moléstia incurável. Matéria que, por sua própria natureza, destinada era a podridão da morte, do eterno tombo nas voragens do nada. Então, ele acreditava nesse nada. Então, assim, para que ele iria sofrer com uma doença que, cientificamente, tinha sido ele desenganado? Então, para que eu vou prolongar uma coisa, né, que eu posso acabar hoje? Então, foi por isso que ele cortou os pulsos. Então, ele encontrou a morte através desses cortes, né, do pulso, onde ele acabou de vez com a matéria, era o nada mesmo, tudo ia para o nada,
naquele momento ele vou terminar, agora para que eu vou sofrer? Né? Então, aqui a gente traz essa experiência dele para nossas reflexões, né? Como a gente tendo a certeza da imortalidade da alma e que ninguém sofre na vida por uma causa que não seja necessária para o nosso aproveitamento aqui, e a gente também tem a misericórdia de Deus, né? Então, e nós todos somos amparados, mesmo nas dores. Mas ele não tinha essa crença, né? Ele tinha a crença no nada. E para a semana, a gente vai ver isso aí, esse confronto, né? De quem tinha a informação de um Deus, que era o Jerônimo, e mesmo assim também foi levado ao suicídio por uma fraqueza, né, moral, né, pela a vaidade, pelo próprio egoísmo, né, e o orgulho ferido, né? E ele aqui que já é materialista e acha que vai encontrar na morte, antecipando uma coisa que vai acontecer. Então, quer dizer, é o tipo de pensamento de cada um que a gente hoje abordou, né? E a gente fica com esse conteúdo para a nossa reflexão de mais estudos que virão nas outras oportunidades de estudo, né? Então, nesse momento, a gente sempre termina com uma oração, como Camilo, lá no início do livro, nos diz, que é uma caridade que fazemos quando a gente eleva o pensamento a Deus, pedindo por eles, que sofrem muito, mas que também vão ter de Deus essa misericórdia. E já estão tendo de Deus essa misericórdia. Então, Jesus, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e a Deus, nosso Pai, que é de amor, de bondade, de tanta misericórdia, que possa assistir a todos esses irmãos que partiram dessa existência pela forma do suicídio, que eles possam ser também amparados em suas dores, em suas mazelas, para uma próxima reencarnação. São as oportunidades que Deus dá a todos os filhos. Então, Deus, nosso Pai, que possa ser essa sua misericórdia para todos eles, essa luz e o teu amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que essa falange amiga que se encontra aqui conosco nesse dia, que nos ampara, nos inspira e nos protege, possa novamente estar conosco na próxima semana, nos auxiliando nesse projeto para atingir corações. Nosso Deus nunca nos desampare, nos proteja todos nós, essa humanidade ainda tão devedora, Senhor. Dá-nos força, né? Que a gente possa sempre lembrar-se da sua existência. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Dona Ivone, também, por esse acolhimento e essas reflexões. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Tenha um bom resto de semana para todos. Tá? Para nós todos. Que assim seja. Graças a Deus.